A grande verdade é que há muitos anos Kylian Mbappé já é um dos principais jogadores do mundo, desde muito jovem no Mônaco, indo principalmente ali para o Paris Saint-Germain, lá jogando muito, ele já estava protagonizando ali na principal prateleira do futebol mundial. Seu nome sempre estava em evidência justamente pela forma de jogar, por sua incrível explosão, velocidade, técnica refinada e capacidade de decidir muitos jogos. Kylian Mbappé, com 19 anos de idade, já era ali um protagonista em sua seleção, tanto que em 2018 simplesmente foi protagonista e conquistou a tão sonhada Copa do Mundo com a França. E obviamente por ser uma das maiores promessas e está cada vez mais se tornando a realidade, seu nome era sempre, obviamente, cotado para uma bola de ouro. Porém, até nos dias atuais e até o momento onde estou gravando esse vídeo, ainda não aconteceu, fazendo com que muitos fãs de futebol começassem a questionar e falar: sei não, viu, Kylian Mbappé é só uma eterna promessa, Kylian Mbappé é só um jogador qualquer, não vai dar em nada, é isso aí. Mas pra mim, cara, isso é uma grande bobeira, e quem fala isso ou não gosta do cara simplesmente por não gostar, ou não entende de futebol, sei lá. A grande verdade é que esse cara é o maior jogador de sua geração, e isso eu consigo te provar de uma forma muito simples. Então, já deixa o likezão, vem comigo e vamos falar sobre esse assunto. Mbappé, desde que surgiu no Mônaco, sempre chamou a atenção justamente por sua qualidade. Sempre foi um jogador muito veloz, com explosão incrível e também muito habilidoso. Fazia jogadas incríveis, marcava incríveis golaços também, e isso chamava a atenção de todos. Quando chegou no Paris Saint-Germain não foi diferente, lá começou a protagonizar também junto ali com estrelas como Neymar, Verratti, Cavani, dentre outros no clube. Rapidamente se tornou um dos principais jogadores do mundo e pela França, simplesmente com 19 anos de idade, foi um dos protagonistas para aquela conquista do tão sonhado Mundial de 2018. Justamente por conta de sua incrível qualidade, sempre está sendo ali um jogador muito decisivo para o seu clube. Rapidamente ele começou a estar entre os favoritos ao prêmio de melhor do mundo, e isso muito jovem. Porém, com já 27 anos completados e agora em 2026, no final do ano, na verdade, completa 28 anos de idade, ainda não tendo conquistado a tão sonhada e tão prometida para ele bola de ouro, muitos começaram a questionar que talvez Mbappé não fosse esse jogador tão extraordinário como muitos pintaram e seria talvez uma eterna promessa. Mas, meus amigos, a grande verdade é que Mbappé já é mais que uma realidade e há muitos anos. Esse cara já era uma realidade com 20 anos de idade. E isso é incontestável. Ele sempre teve uma capacidade de jogar extraordinária, sempre esteve ali jogando um futebol de muita qualidade. Seu nível nunca chegou a cair de fato, apesar de uma oscilação quando ele veio para o Real Madrid. Isso é normal com qualquer jogador que talvez esteja passando ali por uma fase de adaptação, mas você nunca viu o Mbappé ter uma temporada ruim, muito pelo contrário, talvez ali seu nível começa baixo, mas rapidamente ele já consegue desentoar e fazer partidas extraordinárias como todos esperam. A consistência dele sempre foi algo que chama a atenção de todos. No Mônaco, muito jovem, desde que surgiu como profissional, sempre jogou muito e jogava jogos de Champions, jogava no francês. Tudo quanto era partida, ele era um cara muito diferenciado. Ao chegar no Paris Saint-Germain, não teve nenhum tipo ali de pressão, mas muito pelo contrário, jogou e desempenhou um papel muito mais extraordinário e sendo um dos principais protagonistas do clube. Chegando no Real Madrid, teve sim a fase de oscilação que talvez seja normal, mas rapidamente já conseguiu dar a volta por cima e hoje se torna um dos principais, se não o principal jogador do clube, artilheiro e caminhando cada vez mais para escrever seu nome na história desse clube. Quanto à seleção francesa, acho que eu não preciso nem falar. O cara com 19 anos de idade já estava sendo campeão mundial e não somente isso, sendo protagonista dentro de campo. E hoje é o principal jogador da França. Até o atual momento onde estou gravando esse vídeo, aos 27 anos de idade, ele já fez 467 jogos, marcou 363 gols e distribuiu 138 assistências. Pelo Real Madrid, seu atual clube, são 84 jogos, 73 gols e 10 assistências. Números simplesmente incríveis e, obviamente, quase ninguém consegue alcançar tal marca. Se para muitos antes a desculpa é que ele estava na França e na França o futebol era muito mais fácil, chegando na Espanha agora ele consegue continuar com números muito altos e, obviamente, calando a boca dos críticos.
E na atual temporada, e óbvio, mais uma vez eu repeti, ainda no momento onde estou gravando esse vídeo, são apenas 25 jogos, 29 gols e 5 assistências. Lembrando que tem jogo com força, meus amigos, para o cara jogar nessa temporada, e ele continua colocando e cravando e fazendo história com esse clube. Isso é simplesmente incrível. Algo que, claro, a gente não pode também não contestar é que, apesar dos números impressionantes e de jogar um futebol extraordinário, ele ainda precisa conquistar títulos como a Champions League para se igualar também aos grandes nomes da história. Tem a Copa do Mundo, isso é muito importante, mas é claro que o título de Champions também vai contar demais para sua carreira. Mas eu particularmente acredito que isso é só questão de tempo. Meus amigos, a grande verdade é que se fôssemos fazer um resumo geral, Kylian Mbappé é o maior jogador de sua geração justamente porque desde muito cedo conseguiu provar o seu valor, mesmo estando no meio dos gigantes do futebol, nunca abaixou a sua cabeça, muito pelo contrário, sempre jogou muito e sempre foi um absurdo, independente das polêmicas que teve no Paris Saint-Germain. Falando de futebol jogado, esse cara sempre foi impecável e sempre jogou um futebol incrível. Não vou cansar de repetir isso porque é uma grande verdade. Talvez muitos podem não gostar desse cara, mas isso é algo inegável. Ele conseguiu juntar tanto seu talento como conquistas de títulos e ter números expressivos, sendo decisivo em uma Copa do Mundo e fazendo história muito cedo. Quando vão tentar comprar alguns nomes que surgem agora com o Kylian Mbappé, cara, muita gente tem que comer muito feijão para chegar no nível que esse cara chegou. E é claro que eu estou falando justamente da atual geração que ele faz parte. Mas e aí, meus amigos, comenta aí a sua opinião, cara. Pra mim, o Mbappé é um jogador extraordinário e por isso ele é o maior da sua geração. Desde muito jovem já protagonizava junto com grandes jogadores como Messi e Cristiano Ronaldo. Não quero colocar ele na mesma prateleira histórica, mas estou falando que muito jovem ele já estava ali entre os melhores e já disputava com os melhores. Eu acho isso incrível. Sempre foi um jogador muito diferenciado, sempre foi um jogador muito habilidoso. Teve sim seus momentos de crise, seus momentos ali onde ele, deu uma deslumbrada. Eu acho que isso é um pouco normal, mas acredito que também muitos tentaram pintar algo que não foi bem assim, distorceram algumas coisas. Hoje a gente enxerga que a saída do Neymar não foi por causa do Mbappé, mas o próprio Luiz Henrique que quis. Então assim, cara, surgiu alguns contextos que talvez não eram bem assim, e a gente acabou acreditando e a gente acabou caindo nessa. Enfim, o cara teve os erros dele também, mas como jogador, cara, sempre foi um jogador muito fora da curva. Pra sua geração principalmente, ele nunca teve um mimimi, não, sempre colocou a bola debaixo do braço, foi jogar, foi pra cima. Em 2022, cara, já praticamente ali onde a seleção tinha tido baixas de jogadores incríveis, jogou muito bem, praticamente sozinho aquela final, tentando de todas as formas, fazendo hat-trick, sendo muito importante, mas acabou perdendo. Em 2018, como eu falei, com 19 anos, foi protagonista também, foi um dos protagonistas daquela seleção, tinham jogadores incríveis, ele foi um desses que conquistou a tão sonhada Copa do Mundo. Ainda não conquistou o Champions, ainda não conquistou o melhor do mundo, mas eu acredito que isso é questão de tempo. Acho que no elenco do Real Madrid, como ele tem desempenhado, você vê que, pra você ver que o cara marcou 29 gols em 25 jogos. Tipo assim, brother, isso é fantástico demais. E é por isso que eu acho que esse cara vai sim conquistar uma bola de ouro. E só em questão de simplesmente tempos muito de boinha. Enfim, minha opinião. Deixa a sua aí, você pode discordar e tá tudo bem, coloca aqui nos comentários que eu quero ler a sua opinião. Se é a tua primeira vez aqui, vai estar passando outros vídeos já na tela, você pode assistir também. Meu querido, que Jesus te abençoe, que você possa ter uma incrível semana. Não sei talvez como tem sido sua semana, cheia de desafios, cheia de bênção. Independente, Jesus é fiel o tempo todo, ele nos ajuda o tempo todo. Até nos momentos de crise, até nos momentos que a gente não consegue entender. Deus sabe de todas as coisas e ele tá o tempo todo conosco. É isso, um forte abraço, um beijão, assiste outros vídeos aí. Alô!